Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Hugo Norte. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, né? Deixe seu like, que é muito importante. Mais uma vez eu peço, deixe seu like. Se você puder compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais, divulgue o canal onde puder, tá ok? E não esqueça também, né? Vai tocando o sininho aí, porque senão você não vai saber quando eu lancei um outro vídeo, né? E se você quiser ser um parceiro, quiser, né? Jesus usou exatamente o termo. Se alguém quiser me seguir, né? Então é uma questão do querer. Se você quiser ser um parceiro deste canal, ajudando financeiramente, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com. 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 Muito bem. Pessoal, eu, eu quero aqui, desde já, eu vou aqui me deter em algumas coisas, né? E houve um comentário, houve vários comentários, mas um deles é este aqui, do Magno, tá? E ele diz assim: prezado Robson, venho pensando muito a respeito das suas palestras. Te agradeço por despertar em mim tal interesse, que já havia se estagnado há algum tempo. Hoje me vieram em mente as seguintes perguntas. Será que o Big Bang, teorizado pela ciência, não seria o momento exato em que Sofia sai do pleroma e entra em contato com o quenoma? Magno, hoje, analisando, alguns escritores chegam exatamente a esse ponto, tá? Apesar de não denominarem de Big Bang, mas de mostrarem que realmente tem uma relação. Esse impacto da Sofia, né, ela gerou os primeiros elementos da matéria, né? Os primeiros tijolos da matéria, tá? Então você tem, em certo sentido, uma razão para estar nessa linha aí. A segunda questão que ele levanta, será que a nossa centelha divina não seria uma partícula desprendida da própria Sofia durante sua entrada no quenoma? Na verdade, a centelha divina é realmente, de fato, a parte do poder da Sofia. Vamos lembrar que quando a Sofia assim, cria um impacto, ela, pedaços da Sofia, diríamos assim, se desprendem e se tornam o que a Terra, porque o Demiurgo vai usar exatamente os elementos deste impacto da Sofia, ok? Então você tem razão, nós temos em nós parte da energia pleromática, da energia eônica, que está ligado especificamente à Sofia. Lembrando que a Sofia Arcamote, aquela que caiu e se tornou Gaia, é um pedaço da Sofia, digamos assim. Tá? A outra Sofia continua no oitavo céu, né? Quer dizer, a Sofia luminosa. É meio paradoxal, mas é isso que exatamente. Será a terceira? Será que o Demiurgo criou o ciclo de reencarnações e o atual corpo humano para servir como prisão para as centelhas divinas, que supostamente seriam partículas de Sofia ainda remanescentes em seu universo, na intenção de utilizá-las como fonte de energia para a manutenção da estrutura do seu universo? Desde já, informo que tenho interesse nesse assunto, sendo possível, gostaria de saber seus comentários a respeito. Um forte abraço. Abraço, Magno. Sim, na verdade, a reencarnação, gente,
Magno, como concebida hoje, tá? Como ideia hoje, ela está muito longe daquilo que lá nos primórdios se tinha. Nunca se falou de reencarnação de uma personalidade. O que se falava era de reencarnação de partículas, porque no fundo, Magno, nós somos, todos os dias nós somos bombardeados por partículas, né, que se desprendem de vidas de outras pessoas e ficam aí, tá? A gente não vê isso, mas isso acontece, correto? Então você tem razão, tá? No sentido de que o objetivo da reencarnação é a prisão, é manter prisioneiro essa energia divina para que o demiurgo e os arcontes consigam se manter sempre no poder. Você não está longe aí de tudo isso que a gente está analisando, tá? Parabéns para você pela essa tirada aí, que é isso que é o objetivo do nosso canal. Nosso canal quer que as pessoas exatamente comecem a pensar, a exercer a sua capacidade de pensamento e tudo, né? Depois, teve também outros comentários, evidentemente, né? Deixa eu ver aqui. Saúde e paz, professor Robson, obrigado. Amo seus vídeos, são aulas preciosas para mim, gratidão. O Kevin, a Drica, tá? Vamos a mais uma grande aula do grande Robson. Obrigado pelo soldado da resistência, obrigado Alexander, tá? Obrigado aí pelos comentários, tá ok? Então eu estou pegando aqui, pessoal, o que diz assim, né? Não, alguém disse assim, Jorge Nunes, você é perfeito para nós, professor, agradeço, apesar de que eu esteja longe dessa perfeição, tá? Mas houve um comentário também aqui muito interessante de alguém que disse ontem para mim o seguinte, a, a Suri disse, né, você acha que o cinturão de Van Allen, que é composto por duas zonas de radiação que circulam a Terra cheio de elétrons, seria um limite físico real que nos impediria de escape daqui? Olha, Suri, é bem provável. Hoje nós não temos muita certeza da cosmologia atual. Por quê? Porque a cosmologia atual, até ela própria não se explica, né? Porque tem uma confusão danada aí. Mas eu acredito que o cinturão de Van Allen faça parte, né, desse todo aqui, né, que seria... Nós vamos ver isso agora no estudo, um pouquinho sobre isso aqui, mas mais ou menos é isso mesmo que você está falando, tá certo? O Gabriel disse, que bom aprender todas essas coisas com você, tio, mas minha professora diz que você é um louco que publica mentiras sem sentido. Eu disse, claro, né? Você acha que alguém vai aceitar isso de bom termo, né? Então também teve comentários, né? A Suri voltou a comentar dizendo, sim, a porta de saída chama-se conhecimento, gnose, né? E ela diz aqui, nós somos os extraterrestres aqui no nosso habitat, o lugar confuso e estranho, só, gratidão. Eu é que agradeço pelos comentários, são preciosíssimos. Prezado Robson, tá, esse aqui eu já li. Aqui, olá, senhor Robson. Tenho Márcia Helena Merlini, eu acho que é isso.
Olá, senhor Robson, ela diz, né? Olá, senhor Robson. Tenho assistido seus vídeos assiduamente. O senhor explana com muita clareza a gnose que é sempre tão complicado entender. Estive por 7 anos dentro de um grupo de estudos gnóstico. Abriu demais a consciência. Infelizmente, por motivos egóicos, esse grupo se dissolveu. Que bom encontrar o senhor por aqui. Minha profunda gratidão. Eu que agradeço a todos que estão mandando mensagem. Alguns eu consigo responder, pessoal, lá mesmo no comentário. Mas, geralmente eu coloco gratidão e quando eu tenho que dar alguma explicação, a gente vai para a explicação, a gente explica alguma coisa lá, tá? Mas desde já, quem assim, eu ainda não respondi, não pense que é porque às vezes eu acabo os vídeos e vou para alguns outros afazeres, né? Mas desde já agradeço muito aos comentários, porque as pessoas que comentam, perguntam, se eu gosto só de elogio, tio Robson, não, mas lamentavelmente quando você faz uma crítica que tem bases, aí tudo bem. Agora você fazer crítica simplesmente porque você acha que porque tem gente que se acha mesmo, né, pessoal? Tem gente por aí que acha que entende tudo de gnose, que entende tudo de não sei o quê, e nós estamos vendo aí muita coisa. Então, muita gente iludindo as outras, contando histórias do não sei do quê. Gente, eu só tenho a lamentar, né? E eu faço esses vídeos aqui com muita dedicação, eu estudo, eu leio, eu faço busca, sabe? Eu entro em contato com pessoas que fornecem algum tipo de material para a gente, tá? E aí eu também passo pelo crivo, porque eu também não, né? Alguns textos, inclusive, eu faço refutação aqui mesmo no vídeo, porque nem tudo eu tenho que concordar com os escritos, né? Por exemplo, a Alemanha, né, tem muito material relacionado, tem material em... Gente, tem em diversas línguas, tá? Alguns muito fáceis da gente fazer a tradução. Muitas traduções feitas pelo Google é um negócio fora do normal, né? E aí a gente nem sempre consegue bem uma tradução tal qual, né, pessoal? Aí a gente precisa interpretar também, não é? Bem, aqui no Brasil tem muito pouco material e pior, aqui no Brasil tem um problema muito sério que é pegar a gnose cristã, né? E quererem fazer comparação com teosofia, com ocultismo, com budismo, com uma coisa, sabe? As pessoas, eu gostaria muito que as pessoas pegassem, porque não, tio Robson, é porque tudo isso junto é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não, pessoal. Não é a mesma coisa. Nunca foi. Mas o que o Buda ensinou, olha, pessoal, o que o Buda ensinou, ele buscou lá na tradição hinduísta, tá? Certo? Mas ele diz que né, não tem um Deus, o budismo não tem um Deus pessoal, tem um... Bem, como eu não vou me dedicar aqui a discutir budismo, e se alguém se sente muito bem com o budismo, continue lá com o budismo. Aqui eu já disse, aqui não estamos discutindo crença, está estudando gnose. Ok? Muito bem. Então, no último vídeo, a gente falou um pouquinho aí, né, sobre vários aspectos, né, do esterema, né, do quenoma, certo? Do pleroma e etc. Então, quando a gente estudou ontem, a gente viu, né, que existe uma região, e aqui o Horus, né, certo? Ele é o limite aqui, tá? Que em algumas escolas é chamada de crux, ok? Então, você vê que há uma barreira
inclusive para manter os que estão. Na verdade, essa barreira aqui, pessoal, esse limite, ele não é somente para evitar isso aqui, mas é para evitar aqui, entendeu? Também. Não é só para evitar subir daqui para cá, não. Né? Por quê? Porque há uma região que a gente chama de paraíso, né? Que você vê, que eu já mostrei aqui, que é uma região que está aí no entremeio. Porque veja só, nós aqui, diríamos assim, aqui dentro desse ciclo aqui, está o mundo moroncial e o mundo físico, tá ok? Estão aqui dentro. Daqui para cá começa o mundo metafísico, as realidades metafísicas, que não é que estejam, que não haja matéria, tá? É que aqui, né, na nossa realidade, é a Rile, a matéria mais grosseira. A physis, né, seria uma matéria mais sutil, né, diremos assim. Então, quando para você entender a gnose também, claro, evidente que você tem que entender um pouquinho também da filosofia grega, porque os judeus de língua grega que fizeram os escritos gnósticos no primeiro e segundo século acabaram dando elementos para os escritos da Kabbalah, que foi uma tentativa, que a Kabbalah, na verdade, é uma tentativa de ocultar a verdade das pessoas, ocultar a verdadeira face do Deus bíblico. Ok? Por isso, tem escritores que começam a dizer que as diversas máscaras de Deus. Não. Isso é uma invenção sutil para enganar os tolos. A dizer que Javé é uma máscara do Uno, que o Brahma é uma máscara do Uno, que eu não sei quem é uma máscara do Uno. Isso é mentira. Isso é mentira, gente. Você tem que ser muito honesto e realista isso aí. Tá? Então, eu já vi esse livro, eu não concordo com essa teoria, tá? Que é a tentativa de dizer, olha, sabe, ele usou diversas máscaras para falar com a humanidade, ele usou de diversas maneiras, diversas formas, não sei o quê, tudo para de novo voltar à mesma ideia de que o Deus bíblico é o mesmo Deus onisciente, onipresente, onipotente, que não é. Ok? Então, pelo amor de Deus, né? Gente, tenhamos cuidado com as coisas que a gente lê, porque nem sempre esse povo está a serviço da verdade. Tá? Isso é importante entender. Então, olha, vamos aqui dar uma lida, né? Aí nós vamos ver aqui o seguinte, o estereoma do demiurgo é o sistema planetário exclusivo do Sol, da Lua e da Terra. Tá? Então, o sistema defeituoso do demiurgo, né? Tá? O escritor do texto ele diz que o estereoma do demiurgo, tá? Olha só, ele vai dizer o seguinte, o estereoma do demiurgo, né? Ok? Deixa eu apagar aqui, gente. Né? Ele vai dizer assim, olha, o estereoma do demiurgo corresponde ao sistema planetário. Não, mas o sistema do demiurgo é muito mais do que isso, tá? Se você pegar aqui o sistema do demiurgo, é esse aqui, ó, tá? Então vamos ser bem honestos aqui, ó. Vamos começar aqui pelo Saturno, tá? Vamos colocar aqui o Sol aqui, certo? Vocês já entenderam que o Sol e a Lua. Vamos entender que a Terra está aqui, ok? A nossa terrinha. Tá? Ok? Certo? Nós estamos entendendo aqui que a Terra está aqui, ok? Certo?
Só que tem os outros planetas aqui, tá? Vamos lá. Existe aqui todo um sistema planetário, ok? Então, o esterema do, né, certo? É, aqui, ó, o esterema, ok? Esterema aqui, ó. Então, o esterema do demiurgo é isso aqui, ó, tá? É todo esse sistema aqui, ok? Certo? É todo esse sistema aqui. A Terra, ela está aprisionada, gente. Volto a dizer aqui, tá? A Terra está aprisionada aqui, certo? Dentro desse sistema. Isso que a gente chama de Matrix, tá? É uma linguagem mais moderna que, né? A Matrix, né? O simulador, ok? Certo? Então, nós entendemos exatamente isso aqui. O escritor do texto está dizendo assim, do artigo, está dizendo assim, ó, ele diz que o sistema deficitário, insuficiente do demiurgo é Terra, Sol, tá? E Lua, ok? Né? Ele vai dizer que são esses três aqui, né? Então seria isso aqui, ok? Seriam esses dois aqui. Só que a gente sabe hoje por outros estudiosos que não é somente isso, que o sistema Terra vai e atinge até os planetas conhecidos, ou as estrelas errantes. Então, no passado, eles entenderam isso como 7 planetas, porque era o que eles tinham na época. Tá? Ptolomeu, Aristóteles, etc. Claro que depois foi descoberto Urano, Netuno, etc. E tal, tá? Só que esses planetas, pessoal, eles foram perdendo poder, essas estrelas, então, portanto, esses deuses. E aí os gnósticos e os estudiosos, ao identificarem esse padrão aqui, eles mostram exatamente para nós o que é que acontece. Por isso que quando alguém desencarna, a gente já leu aqui que as pessoas viram comida da lua. Por quê? O primeiro anel que você vai enfrentar, a primeira película, a primeira esfera, é a da lua. E geralmente é ali que as pessoas ficam presas. E a lua se alimenta de energia, tá? Ok? Ela tem uma luz fria, enquanto o Sol tem uma luz quente, não porque o Sol seja esse braseiro queimando, mas por causa da nossa atmosfera, ok? Então, o que nós estamos sentindo agora mais calor do que antes não é porque o Sol ficou mais quente, não. Por sinal, pessoal, o espaço é tão frio que é impossível alguém aguentar lá sem, tá, o espaço. Vejam que a suposta razão para a queda daquele avião em São Paulo foi a criação de gelo nas asas. Tá? Não sei se foi, mas tudo pode acontecer. O que é que ocorre? É exatamente quando você está ali, e como os cientistas já disseram que a atmosfera da Terra vai além da Lua, o que é que indiretamente nós podemos acreditar aqui? Na verdade, a Terra, pessoal, é o centro em que esses 10 ou 12, como alguns tentam entender, os 12 planetas estão circulando. Por que alguns dizem que é 12 planetas? Porque há a nítida impressão, né, que tem as luas também dos planetas, né, as pequenas
estrelas que estão circulando, os planetas, etc. Então, veja, ele diz que o estereoma é isso aqui, o escritor diz, né? Então, o estereoma é esse. Então, o Demiurgo tentou criar um cosmos próprio para ele, certo? É isso que precisa ficar entendido para nós. Nós estamos dentro de uma prisão. Não adianta o cara chorar e se descabelar. Está dentro de uma prisão e acabou-se. Tá? Alguém até disse, acho que foi a Suri, né, que falou, nós estamos dentro diríamos assim, daquela prisão famosa, né, que tinha aqui no Pará, tinha uma prisão também famosa, né, que ficava numa ilha, a ilha de Cotijuba, né, e o cara não tinha como sair de lá, porque só se ele viesse nadando né, certo? Então, a nossa prisão é exatamente essa, tá? E todas as vezes que houveram problemas aqui na Terra, foi em decorrência de Saturno, porque Saturno é o olho que tudo vê, pessoal. Né? Saturno, Satã. Portanto, ele é que, né, eu coloquei aqui esses outros planetas, né, nem contei, mas isso não é importante. O importante é a gente entender o que é que a gente está lendo aqui. Ok? Então vamos lá. Aí você vai aqui, ó, por exemplo, né, ele vai dizer aqui, ó, certo? Ele tentou, tá? Ele fala aqui, ó, Sol, Lua e da Terra. Três corpos constituem um cosmos independente. Não é somente esses três, isso vai até os outros planetas. Na verdade, é mais do que esses três, o cosmos do Demiurgo. Terra, Sol e Lua formam um sistema simbiótico fechado sobre si mesmo, dinamicamente distinto do mecanismo do relógio dos outros planetas. Eu volto a dizer, a Lua não está em simbiose com esses planetas, não. A Lua, o Sol e o Saturno funcionam aqui, que é conhecido também como Cronos. Ele, portanto, é também o lugar do Yaldabaoth. O Cronos é o controle do tempo mensurável. Então, portanto, a Terra está dentro tá? Diremos, desse sistema holográfico, né? Que constitui espaço-tempo. Né? Ok? Então, nós precisamos entender essa questão. Né? Por mais ultrajante que esta noção possa parecer, ela não é inconsistente com o pensamento científico. O físico John York, que cunhou o termo caos, observa: tendemos a pensar que a ciência explicou tudo quando explicou como a Lua gira em torno da Terra, mas a ideia de um universo semelhante a um relógio não tem nada a ver com o mundo real, tá? Disse ele. Um texto cosmológico obscuro de Nag Hammadi, intitulado Protenoia Trimórfica, que está aqui, certo? Vejam bem, tá? Esse é o material. Eu vou aqui, ó, tá? Está aqui dentro, ok? Trimórfica diz, trimórfica, a intenção original triformada, né? Então, considero isso um jargão misterioso para o sistema de três corpos previsto. Agora, veja, vamos dar uma paradinha aqui, vamos entender o seguinte, ó. Temos que pensar que a ciência explicou tudo quando explicou como a Lua gira em torno da Terra. Mas a ideia de um universo semelhante a um relógio não tem nada a ver com o mundo real. Tá? Não tem nada, como um relógio, não tem nada a ver com o mundo real. Então, o que é que ocorre? Veja, quando você pega uma cosmologia que vai dizer que a Terra é que está girando em torno de um Sol, você está automaticamente
indo em pensamento contrário ao que os gnósticos tinham. Porque nas entrelinhas os gnósticos entendiam que tudo estava girando em torno da Terra, não porque a Terra tivesse no controle de tudo, ao contrário, a Terra estava aprisionada em um sistema, tá? Em que tudo estava circulando em torno dela. Então, as coisas foram feitas em função, né, do sistema Terra. Então, não é errado a gente dizer, chamar isso de sistema Terra. Tá? Ok? Por quê? Porque, como ele diz, quando disseram, olha, a Lua gira em torno da Terra, tá? Por incrível que pareça, ela gira mostrando sempre a mesma face. Por si só, isso já é muito estranho. Né? Enquanto que os planetas, por exemplo, eles giram em torno de nós. Por exemplo, Saturno gira em torno do Sol, segundo essa cosmologia, mas ele também faz um giro em torno de supostamente como se tivesse algo ali em que ele girasse em torno. Tá? Então ele faz uma espécie de ciclo em torno dele mesmo. Então, tá? Aí ele vai fazendo essas voltas assim, tá? Em torno do Sol, ok? Então é muito estranho para nós que de repente a Terra ela gira em torno do Sol, fazendo movimentos em torno do eixo dela, tá? De 1.600 quilômetros, né? Alguns 1.666, etc. Em torno dela mesmo. E em torno do Sol, com mais de não sei quanto mil quilômetros. Tudo isso é uma coisa muito questionável e a gente tem que questionar mesmo, pessoal. Se a gente não tiver mais a capacidade de fazer questionamento, nós estamos loucos. Né? Então é provável exatamente que a Terra, como a cosmologia aristotélica e ptolomaica dizia, a Terra pode ser uma esfera de verdade, como se supõe, né? Ainda que a gente possa duvidar, mas eles entendiam assim: a Terra era uma esfera, né? É, e eles entendiam que existiam 7 anéis em torno da Terra. Tá? Esses 7 anéis em torno da Terra estavam. Então, existia o mundo sublunar e o supralunar, né? Aquilo que está sobre a Lua e abaixo da Lua. O mundo abaixo da Lua tinha, se dizia na época, um éter mais denso, e acima da Lua ele ia ficando um éter mais sutil. Ok? Então, essa visão, pessoal, durou 1.600 anos. Ok? Aí depois inventaram que a Terra estava girando em torno do Sol. Mas por que fizeram isso, tio Robson? Bem, há interesses místicos por detrás da ciência também, pessoal. Tá? A maioria dos cientistas do passado eram, na sua grande maioria, ocultistas. Então, ao contrário de colocar para a população a real, eles escondiam os seus cultos ocultistas por detrás dessas ideias pseudocientíficas, que aí é que a gente tem que entender. Tá claro que o escritor aqui está tentando exatamente passar uma ideia de que a ideia é corrente, mas os gnósticos, eles nunca falaram que a Terra girava em torno do Sol, que coisas semelhantes. A cosmologia deles era bem específica, ligada ao pensamento aristotélico ptolomaico. Era essa a ideia. Né? Essa era, inclusive, quem saiu com uma ideia mais parecida foi os ofitas. Eles gostavam de fazer gravuras para descrever, e eles fizeram uma, né, inclusive, que eu posso mostrar aqui para vocês, que eu já mostrei em vários momentos. Né? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui. Ó.
Então, essa aqui é a ideia que os ofitas tinham, por exemplo. O universo era como uma concha, o universo do Demiurgo, tá, pessoal? Não estou falando disso aqui. Ele tá aqui, era como uma concha e aqui estava o limite, né? Que é chamado de Leviatã, ok? Certo? Então ele era o limite, porque ele também está comendo o próprio rabo, quer dizer, é o universo enquanto cíclico, tá? Sansara, ok? Então tudo isso aqui abaixo do Leviatã está sobre a Terra. Eles não imaginavam nunca que a Terra estava girando em torno do Sol, tanto que o Sol está bem aqui. Tá? Eles acreditavam exatamente que esses 7 astros estavam girando em torno da Terra que estava fixa. Né? Aqui a Terra tinha a Terra aqui e abaixo tinha o Tártaro, aonde estavam outros seres que exerciam governos, né? Ok? Isso é uma ideia, inclusive, que grega, mas que também vai ser colocada nos escritos do Novo Testamento, inclusive os escritos de Pedro, né? Onde ele vai dizer que o Tártaro é um lugar de prisão para aqueles seres rebeldes que de outrora, tal, né? Então nós temos que diferenciar o Tártaro do Sheol, do Hades, que ficava aqui acima, né, entendendo essa compreensão, né? Então aqui para cá ficava a Terra enquanto habitat dos humanos, mas aqui abaixo tinha o Sheol, Hades, e aqui abaixo tinha o Tártaro, mais embaixo, que ele, quer dizer, era ali tá? Depois se concebeu a ideia dos lugares inferiores, chamado Inferus, né? E depois foi denotado como infernos, né? O inferno. Então, o que é o inferno em tese? O inferno é você ficar aprisionado nesses mundos inferiores, tá? E não ascender. Não é que tenha labareda. Preste bem atenção numa coisa: nós estamos falando desse Deus que domina o nosso sistema. O demiurgo, ele não tem pena de ninguém. Então, portanto, ninguém se iluda de que a pessoa fica aprisionada lá, que os espíritas criaram outro termo para meio que fugir do catolicismo, né? Então vamos lá, vamos criar um termo para não falar de inferno e nem de diríamos assim, do purgatório. Vamos falar de umbral. Tá? Depois eles foram e criaram que tinha um umbral assim meio que superior e um umbral inferior. Tá? E a cada vez que eles ouvem a espiritualidade, ela conta uma coisa diferente. Então, vocês podem pegar livros espíritas e vocês vão ver que é uma salada. Um espírito fala uma coisa, outro espírito fala outra, outro espírito fala outra coisa, e assim vai se levando. Por quê? Porque esses espíritos, se não forem os arcontes, são espíritos enganados por ele, evidentemente. Tá? Então, nós precisamos ter bem clareza de que tanto o cristianismo, espiritismo, budismo, etc., gente, todas as religiões, todas essas filosofias religiosas, elas prendem as pessoas, tá? Elas tornam as pessoas prisioneiras. É isso. E o sistema do esterema, do demiurgo, é isso aqui. Tá? Não é só Terra, Sol e Lua. Não, não é. Antes fosse, mas não é. Ok? Então vamos lá na leitura para a gente ir voltando aqui. Né? Vou baixar aqui a imagem, muito bem. Tá? Considero, por isso, um jargão misterioso para o sistema de três corpos previsto no sonho de Sofia antes do seu mergulho, quer dizer, antes da sua. Né? Se os arcontes não tivessem surgido
quando a Éon colidiu com o Dema, quer dizer, o que é o Dema? O Dema, pessoal, é o limite. É aquele lugar chamado caos. Ok? Poderíamos estar vivendo num sistema planetário composto apenas por estrela-mãe, Terra e Lua. Certo? O que ele está tentando explicar aqui é que esse sistema tripartite do Sol, Lua e Terra. Né? Aí você vai, assim, isso tem muita aparência com aquela ideia dos três corpos, né? Certo? É, a protenoia trimórfica é consistente com a teoria de Gaia. Veja, o escrito chamado protenoia trimórfica, ele está dizendo exatamente isso, tá? É consistente com a teoria Gaia. A teoria Gaia foi desenvolvida por um, um cientista que antes a ideia era estudar os astros, etc. E então ele começou depois a estudar exatamente ao contrário. Ele se focou na Terra, estudar o sistema Terra. E aí surgiu a chamada teoria Gaia, tá? Em que ele vai dizer que a Terra é um organismo vivo, etc. E tal, certo? O que os gnósticos entendiam era que a Gaia não é a Sofia, porque nem pode ser. Mas tem uma parte da Sofia, a Anima Mundi, a Sofia, a Arcamote, ela está aqui. Tá? Ela virou a Gaia. Não, então, portanto, como se aquele ser chamado Sofia tivesse se partido em duas. Então, uma veio para compor o sistema Terra aqui, né? A Terra enquanto... Né? É claro que a gente entende que a Terra é um organismo vivo, não há dúvida nenhuma sobre isso. Né? Basta você estudar um pouquinho, você vai ver que as plantas se comunicam pelas suas raízes, elas passam essas informações uma para as outras, os animais se comunicam, enfim, pessoal, tudo na Terra tem um certo sentido. A vida vegetativa, a vida animal, até a vida chamada vida angélica ou vida intelectiva. Então, portanto, tudo está perfeitamente relacionado. Né? No entanto, a Terra, pessoal, ela não, ela é prisioneira de um sistema, tá? E convenhamos, pessoal, quando você assiste eu não sei o nome do filme, tá? Mas eu vou dizer aqui mais ou menos o que acontece. Eu já até falei dele em outras ocasiões. A Terra, por exemplo, acontece quando você vê, vê determinadas coisas, né? Vamos lá. Quando você pega aquele filme, começa com Central Park, nos Estados Unidos, onde as pessoas estão lá passeando, né? De repente dá um vento e as folhas começam a balançar das árvores. E aí, de repente, as pessoas começam a se jogar na frente do carro e tal, fazer um bocado de loucura. Tá? Um pequeno grupo consegue fugir, vai. Né? Então, o que é que foi ali o filme quer dizer? É que as plantas estavam soltando uma toxina que afetava os humanos. Então, uma reação própria da natureza. Então, o que nós estamos falando para vocês é o seguinte: é evidente que a Terra, pessoal, enquanto organismo, ela vai reagir. Ela não tem intelecto. Apesar de ser um ser vivo, ela não tem intelecto. Certo? Mas é o que a gente
pode conceber hoje. A teoria Gaia não é uma teoria para se jogar fora. No entanto, ela não pode ser conciliada com a gnose, porque não há essa ideia de que o anima mundi, ou a alma do mundo, tá? O psiquismo terreno, aí nós podemos dizer assim, tá? Portanto, a Terra é um ser psíquico, vamos supor assim, ela tem um corpo e tem uma psique, vamos denotar nesse sentido. Então, por isso, as reações que vão ocorrendo. Claro, quando você agride, é aí que está o problema. Quando você agride um ser psíquico, ele só tem duas formas de reagir: ética ou não ética. Não tem outra. Você nem pode conceber a ideia de mal ou bem. Ela vai reagir, né? Então nós estamos assistindo, inclusive, essa questão do clima muito sério, né, pessoal? Muito sério, porque nós, apesar de estarmos vivendo numa prisão, você precisa, infelizmente, cuidar da cela onde você está, senão você vira uma imundície. Tá? Então, as pessoas começaram a dizer o seguinte: bem, é igual aquelas pessoas que dizem, bem, o corpo não é importante, o importante é o espírito, então você vai desprezar seu corpo? Não vai cuidar mais do seu corpo? Não vai cuidar mais de nada? Não, não se trata disso, né? Então, é importante. Os três corpos do filme Três Corpos pode também ser simbolizado esse tripartite aqui: Saturno, Sol, Lua, ou Sol, Terra, Lua, né? Assim como se pode significar espiritual e corpo, né? Quem assistiu a série pode depois procurar, né? Certo? Então aqui ele diz assim: a protenoia trimórfica é consistente com a teoria Gaia, se assumirmos que o Sol e a Lua estão intimamente envolvidos nas operações de vida dentro da biosfera terrestre. Eles estão fora do planeta, mas são partes integrantes do ecossistema de Gaia. Então, portanto, é aquilo que a gente volta a dizer, né? O que a gente está dizendo? Os cientistas disseram que a Lua está dentro da atmosfera da Terra. E tem outros cientistas dizendo que é possível que a atmosfera da Terra vá bem mais além do que a Lua, né? Então, houve até algumas especulações de que exatamente a atmosfera da Terra vai até o nível dos 12 planetas que a circundam. Ok? Então, essa seria a atmosfera. Bem, se é verdade que a atmosfera da Terra vai, né? Só que nós temos que lembrar que a atmosfera ela é dividida em partes, né? Ok? Porque a biosfera é a esfera da vida, é onde nós estamos. Tá? Existem outros espaços da atmosfera que não são mais possíveis à vida. Tá? Porque, por exemplo, você não terá oxigênio. Né? Eu vou levantar aqui uma questão para vocês analisarem. Prestem bem atenção no que eu vou tentar. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir. Mas quando você, vou botar bem aqui, mas quando você olha, por exemplo, vamos olhar aqui um tá? Eu vou tentar desenhar, gente, eu não sei fazer, tá? Quando você olha ok? Quando você olha vamos lá, quando você olha um tubarão, vamos supor que isso aqui seja um tubarão. Nossa, que tubarão, isso feio pra caramba. Você olha aqui, gente, você já prestaram atenção nisso aqui? No formato.
Eu estou dando o tubarão como exemplo, mas quase todos os peixes têm esse formato aqui, né? Vocês já perceberam isso aqui, né? Agora eu pergunto para vocês que estão do outro lado, com que isso aqui se assemelha? Muito bem. Se você olhar um tubarão, basta uma foto de tubarão, você olhar bem direitinho ele na sua inteireza, né? Na sua totalidade, você vai observar que o tubarão parece muito com um avião. Veja que o desenho dos aviões segue normalmente um padrão muito parecido. Eles têm exatamente a aba, eles têm tudo o que um peixe tem para viver na água. Pergunta: por que será que um avião tem o formato de um peixe? Tá? Correto? Né? Por que o peixe tem esse formato? Porque ele precisa disso para fazer todo o seu movimento nas águas. Ok? Mas e o avião? Por que ele se assemelha a um peixe? A um tubarão, mais ou menos. Vamos colocar como padrão tubarão. Certo? Tá? Então, você observa que há coisas que, se a gente for ligar uma com a outra, a gente vai observando que tem alguma coisa que parece levantar uma certa suspeita em nós. Ok? Né? Você vê o chamado ônibus espacial, aquela coisa, né, que vai lá para bem alto, ele também tem o mesmo formato. Pessoal. Então, eu estou levantando isso aqui só por um motivo, que você deve se perguntar por que isso. Né? E aí, né, aqui, ó, eles estão fora do planeta, mas são parte integrante do planeta. Então, o que você tem que entender? É que os astros, o sistema criado pelo Demiurgo, está dentro da esfera da Terra e não. Tá? Então, mais uma vez, a gente volta a entender que a Terra é o centro e não o Sol. Ok? Isso tem que ficar muito evidente para nós, pessoal. Não adianta a gente cair nesse conto porque é muito simples explicar por que eles colocaram o Sol. Porque eles tinham. Existe um Deus por detrás do Sol, o Chemosh. Né? Então eles queriam né, exaltar um certo Deus, o Deus Invictus. Então vamos colocar que a Terra, né, gira em torno do Sol. Né? Essa não era a concepção gnóstica, não se tinha isso em mente. Então ele diz aqui assim, né, cosmos de três corpos família. Né? Sofia é essencialmente a matriarca de um monoparental, né? Uma deusa de um único planeta, por assim dizer. Mas ela depende do apoio dos corpos substitutos, Sol e Lua, para gerir a sua ninhada terrestre. Então, veja bem, ele está voltando a dizer que, claro, o Sol e a Lua estão mais aqui próximos a nós e trazem influência sobre a Terra. No entanto, não é somente eles que trazem influência sobre a Terra.
todos os outros astros têm influência sobre os humanos e sobre a Terra. Tá? Certo? Em termos de conhecimento astrofísico atual da existência de muitos planetas semelhantes à Terra e das muitas variações de sistemas planetários que se sabe existirem, na nossa galáxia, um tal mundo de 3 corpos é totalmente viável. Ele está falando dos 3 corpos que agorinha eu falei, tá certo? Os nossos poderes imaginativos podem ser severamente postos à prova por alguns aspectos do mito Sofia, especialmente no episódio 5. Ele vai repetindo o negócio de episódios, porque no artigo dele é assim que ele vai descrevendo. Tá? Mas seria uma pena desanimarmos de continuar a contemplar este cenário sublime. Gnose é uma forma de conhecimento no qual o conhecedor está intimamente envolvido com os assuntos conhecidos. Contemplar a história sagrada é implicar-se nela. Então, isso é a gnose. Né? Se tivermos dificuldade com a cosmologia dos arcontes, pode ser precisamente porque estamos implicados nela. Então, quando você não compreende que os arcontes, junto com o Demiurgo, controlam esse esterema aqui, você não vai entender, evidentemente, que, né, e aí eu vou apagar o tubarão daqui, certo? Ok? Você não vai entender, por exemplo, todo o processo de esferas, né? Vamos supor assim, né? E de que você, né, tem aqui uma coisa e tem aqui o limite, diríamos assim, né? Ok? Então você não vai entender esse sistema matricial em que nós precisamos, ao desencarnarmos, fazer um processo de saída disso aqui, desse sistema, tá? Porque isso aqui é todo um sistema, ok? Tá? Certo? E você terá que fazer um processo de saída. Não é de... Gente, quando eu te desenho uma coisa, não estamos querendo dizer que a ascensão... A palavra ascensão quer dizer, claro, que é subida. Mas nós estamos dizendo que é um processo que vai te levar a você ir para fora, né? Claro que você deveria sair, em tese, você deveria sair desse sistema e passar a um outro sistema. O problema é que a maioria dos espíritos, né, ou das pessoas, porque são pessoas, depois que morrem, continuam pessoas, não conseguem ir muito além. Isso aqui é uma imagem simbólica. Não conseguem ultrapassar os outros mundos, né, as outras, porque elas ficam aprisionadas em mansões, em cidades, em colônias, etc, etc. Por quê? Porque os arcontes, eles têm eles sobrevivem, gente. Na verdade, isso aqui é um ecossistema deles. Eles se alimentam de nós. Tá? A Terra come o nosso corpo e o Sol, Lua e Saturno se alimentam das nossas energias. Tá? Então, independente de como você pense uma cosmologia, os gnósticos entendiam exatamente que nós vivemos nesse esterema, nessa insuficiência, tá? Nessa deficiência. Então, nós estamos dentro de um plano que tem deficiências, que tem falta, né? Certo? Tá aqui, ó, defeituoso. Nós estamos num sistema defeituoso.
enquanto o outro é o totalitário, a completude. Nós não estamos vivendo em um mundo que nos complete. Nós sempre estaremos em falta. Tá? Daí a crise existencial que existe hoje na maioria das pessoas. Gente. Tem gente aí sofrendo, e não é fácil falar desses assuntos, porque isso eu também já vivi, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, etc. Né? Porque nós estamos sendo afetados dia e noite por toxinas, que se você for olhar a palavra vírus em latim, ele quer, o sentido é de toxinas. Tá? Então nós somos bombardeados por toxinas que acabam forçando o nosso corpo a reagir de determinadas maneiras. Claro, o corpo tenta se defender de algumas coisas e ele acaba se autodestruindo. Porque o que é a morte? É exatamente quando o corpo percebe que não tem como mais vencer algo, então ele se auto... É como se houvesse um autodesligamento. E aí, qual é a alternativa? Expelir para fora as energias que estão contidas no corpo. Né? Essas energias, elas são aquilo que vai formar o próximo corpo, tá? Que é o corpo moroncial, tá? Ou o corpo ressurreto, corpo de ressurreição, corpo de glória, aonde você passa a estar num estágio de existência, de frequência e vibração diferente, tá? Você vai entrar numa densidade diferente, ok? No entanto, você pode ficar presa a essa densidade ainda, tá? Porque esses os arcontes, por exemplo, eles estão lá no nível, né, de quarta densidade, mas ainda assim eles estão muito próximos da nossa densidade. Tá? Porque o mundo moroncial e o mundo físico, eles são, fazem parte do mesmo, diremos, do mesmo ecossistema, vamos chamar assim. Tá? A diferença é que quem está aqui na realidade moroncial está com uma densidade, uma frequência acima do mundo físico, tá? Quarta, quinta densidade, ok? Porque os seres que habitam o mundo metafísico, a realidade metafísica, já são seres fractais que estão em uma densidade muito elevada. Ainda assim, são seres que se você encontrasse com eles, provavelmente você você veria eles como uma silhueta, né, como um corpo realmente, dotado de um corpo, só que o corpo é totalmente fractal, então é muito difícil de você... esses seres são... Por que esses seres não vêm à Terra, pessoal? Porque você pode perguntar assim, pô, Michel, podia dar uma voltinha aqui, né? A questão é que esses seres, os seres fractais, eles estão... A frequência, a vibração deles é tão intensa que, ao se aproximar de alguém, eles podem destruir uma pessoa. Veja que quando Madalena foi abraçar Jesus depois da ressurreição, ele disse, não me retenhas, quer dizer, não me abraces, não me toque, não né? Porque ainda não subi para o meu Pai, tá? Certo? Então, ele quis manter ela um certo tom de distância, né? Depois, quando ele está lá dentro, que ele entra lá no cenáculo, no meio dos discípulos, e que Tomé está lá, então é que ele vai dizer assim para Tomé, Tomé, toca aqui. Mas por quê? O corpo dele, gente, era semelhante, mas não igual mais ao corpo físico. No entanto, ele exercia um domínio tão grande, o Cristo foi um ser que
tinha um grau elevado de controle da mente, do potencial mental, né, e em cuja né, nós podemos dizer assim, cuja o DNA dele todo funcionava, que ele se permitia em se materializar e a pessoa tocar nele. Tanto é que, de fato, Tomé tocou. Né? E é engraçado porque a expressão que Tomé vai usar no texto grego é Kyrios Theos, quer dizer, meu Senhor e meu Deus. Tá? Ok? Mas você tem que entender que Kyrios, Senhor, não quero confundir aqui o estudo, tá? Só vou dar uma explicação. Kyrios é o equivalente à palavra hebraica Adonai, Adoni, que era um Deus, tá? Que em última análise era conhecido como Enki, tá? Dos sumérios. Então, eles traduziram a palavra Adonai para Kyrios e atribuíram isso a Jesus. Então, Senhor, meu Deus. Tá? Agora, esse Theos, né, não significava que Deus, no sentido Deus daqui, porque Jesus era apenas uma emanação desse mundo aqui. Ok? Se você quiser entender nesse sentido. Correto? Então, pessoal, é importantíssimo que os nossos estudos nos levem a sempre fazer análises, repensar determinados conceitos, né? E entender que tem algo que foi escondido ao longo do tempo exatamente para que o ser humano não entendesse quem ele era e, portanto, quem eram os seus criadores. Entender quem é o Criador vai explicar precisamente por que nós estamos nesse extrema, ok? Certo? Então nós já sabemos quem foi né, que nos deu, pelo menos, a forma do corpo que nós temos hoje, nessa densidade e nessa frequência. Nós já sabemos. Okay? Então, o Demiurgo soube prender muito bem a gente. Primeiro, ele prendeu a gente dentro de corpos, depois prendeu a gente dentro de um sistema planetário, que é o cosmos dele, que é o universo dele. Tá certo? Pois é. Não perca os outros vídeos, né, que a gente vem aí e vai trazer mais informações. Gente. Tem muita coisa boa, tá? Muita coisa boa mesmo. Forte abraço e até o próximo vídeo.